Adonai. Shalom Adonai. Esse vídeo é a continuação dos 7 pontos cegos da inversão magnética. Como é no céu, é na terra. Então existe uma técnica de codificar firmamento com terra. No Brasil, a gente já sabe quem são os pontos cegos da inversão. É Vitória da Conquista, é Brasília e é Petrópolis. Teve uma senhora que me perguntou se a cidade serrana, perto de Petrópolis, também é ponto cego. Sim, também é ponto cego. Só que Petrópolis eu tenho que mostrar algo que pode acontecer lá. Mas não deixa de ser ponto cego. Quem está também na coluna da Terra, lá no 33 Sul, também é ponto cego. E tem mais 70 cidades que são fragmentos da coluna da Terra que são ponto cego. Hoje a gente vai explicar sobre Israel, Jerusalém. O que vai acontecer? Porque lá também é ponto cego. Portugal é ponto cego, Egito é ponto cego, Estados Unidos também é um ponto cego. E esses 4 países, eles pegam a faixa do 33 Norte. E o vídeo de hoje eu acredito que vai ser um pouco polêmico, porque a gente vai mostrar algo que vai te dar compreensão e vai fazer você pensar. Está na hora de você pensar e o Criador quer mostrar tudo o que foi ocultado da humanidade. Porque Israel, ele é ponto cego da inversão. E um dos melhores lugares é a faixa de Gaza. A gente vai explicar o que acontece com Jerusalém, porque Jerusalém ele está codificado com Órion. Então, como é no firmamento, como é no céu, é na terra. Então a gente vai explicar e você vai ter compreensão. Eu vou explicar cada ponto cego. Israel é o país todo, somente Jerusalém. E você vai entender o porquê que lá não é seguro. Não é seguro estar lá na inversão. Fora de Jerusalém, qualquer lugar de Israel é seguro. Então vamos explicar e você vai ter entendimento. Então vamos analisar Gênesis capítulo 22. Depois dessas coisas, pôs Ialro Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Ialro: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Algo muito interessante nesse versículo é quando ele fala assim, olha o que Ialro fala: toma teu filho, teu único filho. Mas Abraão é pai de Ismael. Por que o Criador, por que Ialro, ele só chamou Isaque de filho, teu único filho? Isaque é filho da promessa. Ismael é filho da carne. Esse é o motivo do Criador ter falado seu único filho. Existe também um estudo, ele tem o nome de princípio nas escrituras, que é quando algo é mencionado pela primeira vez. E o que foi mencionado aqui pela primeira vez? Então vamos analisar o versículo de novo. Acrescentou Ialro: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Pela primeira vez nas escrituras, a palavra amor foi mencionada. É um pai que tem amor a um filho que vai ser levado ao sacrifício. E que depois, a gente, como já sabe da história, quem levou o seu filho ao sacrifício em favor, em remissão dos nossos pecados, foi Ialro, que a gente pode ver até nesse versículo, que é João, capítulo 3, versículo 16. Ialro amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, e todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente sabe que Isaque vai ser substituído pelo Messias, né? Então a história, ela é muito linda, as escrituras, são muito profundas. Eu quero analisar esse Gênesis 22 para você compreender por que Jerusalém
na configuração entre céu e terra, ele não é um bom lugar. Você vai entender o que vai acontecer com Jerusalém. E também para você não achar que esse estudo de codificação é um achismo. Não, ele está nas escrituras, filho. Abraão, quando chega aqui em Gênesis 22, ele já tem uma fé alicerçada. Ele confia em algo. Ele confia plenamente. Por que eu estou falando isso? Porque conforme o pai pede para ele o seu único filho, olha o que Abraão fez no dia seguinte. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Então aqui, você vê que são 4 homens que vão fazer o que o Criador pediu, que é Abraão, Isaque e 2 dos seus servos. E ele também está levando o jumento. Você vê que Abraão, ele acata o que o pai pediu, sem ter dúvida no coração. Ele não está tendo dúvida nenhuma. Você tem que ser da mesma forma. Não ter dúvida e acreditar no pai. Você é um grande guerreiro celestial. Então, Abraão, ele rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Alro lhe havia indicado. Ele partiu bem cedo e foi para o lugar que o pai dissera. Abraão, ele sai de Berseba, que fica a 3 dias de distância ao sul de Jerusalém. Naquele tempo, Jerusalém não existia, mas sim Salém. Vamos ler isso nas Escrituras, para você ter um entendimento do que está sendo falado aqui, capítulo 22 de Gênesis, versículo 4. E ao 3º dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. O que esse versículo está querendo dizer ao 3º dia? Você tem que compreender que quando o pai pediu Isaque para sacrifício, para Abraão, que é pai e você também é pai, ele já estava morto. Foi o pai que pediu. Então para ele chegar nesse lugar, demorou 3 dias. E agora que vem uma mensagem que você tem que compreender. Porque a gente sabe que Isaque é como se Isaque vai ser trocado, vai ser substituído, o pai vai prover uma oferta para o holocausto. O anjo não vai deixar Abraão matar Isaque, mas o que quer dizer esses 3 dias? Ele está simbolizando os 3 dias que o Messias vai ficar morto. Consegue compreender? O que quer dizer os 3 dias? Porque Abraão está caminhando com o filho. Isaque tinha 33 anos. Você está achando que Isaque era um menino? Isaque tinha 33 anos. E você já imaginou o coração de Abraão andando com esse filho? Você não pode ler um versículo desse, filho, dessa forma. Me desculpa. E ao 3º dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Tem pessoas que vão ler esse versículo e vai passar e já vai para o próximo. Mas são 3 dias que Abraão anda com fé no Senhor. Porque a partir do momento que Isaque é substituído por uma oferta, ele ressuscitou. E Abraão tinha essa fé, porque foi prometido para ele a descendência igual ao número das estrelas. Não tinha sido prometido isso a Abraão? E quem prometeu não é capaz de cumprir? Será que o pai não testa você de formas diferentes durante a sua vida? E a sua fé não é dessa forma? Imagine Abraão com seu único filho, né? Que naquele momento só estava com ele. Ismael já não estava mais com ele. Ele andando, e a dor, mas ao mesmo tempo andando em fé, simbolizando os 3 dias que o Messias vai ficar morto, simbolizando os 3 dias que Jonas ficou na barriga da baleia, simbolizando os 3 dias de escuridão que vai haver no dia do Senhor.
Será que você não consegue ter isso espiritual? Isso é espiritual, filho. Você não consegue ter isso em forma de ciência, em raciocínio humano. Eu vejo pessoas falando que 3 dias de escuridão, da onde tirou? É das escrituras, filho. Isso é espiritual. Se você não tiver essa compreensão, você está morto perante ao Criador, filho. Você não está conseguindo discernir coisas espirituais. Qual a razão de citar 3 dias? Você está vendo como que é profundo as coisas do Pai? O campo magnético da Terra, ele tem um padrão, e o padrão é bíblico. Padrão de 400 anos, o padrão de 120 anos, que é a pregação de Noé. Depois você vai ter até um padrão de 100 anos, quando a rainha da Inglaterra dá ordem ao judeu para voltar à terra prometida. Depois você tem o padrão de 70 anos, quando Israel, em 1947, se torna país pela ONU, com um voto de brasileiro, e em 1948 monta governo. Depois você tem um padrão de 50 anos, que vai ser a Guerra dos 6 Dias, do Yom Kippur. Depois você vai ter o padrão de 7 anos, que é o sinal de Apocalipse 12, em 2017. Israel completa 70 anos em 2018. E depois você vai ter o padrão de 7 dias, aonde vai haver 3 dias de escuridão, simbolizando a morte do Messias, que ele ficou morto 3 dias. Porque quando nós formos arrebatados, bem próximo dos 3 dias de escuridão, nós ficaremos mortos 3 dias. Todo mundo. Até quem está no abrisco menor e no abrisco maior, na ursa menor e na ursa maior. Por que eu estou falando isso? Porque não vai haver onda eletromagnética. Nós estaremos mortos por 3 dias, todos. Mesmo os mortos que não estão mortos, eles estão dormindo agora, eles estão dormindo. Eles não estão mortos, eles estão dormindo à espera do Messias. Tenta compreender as coisas espiritualmente. E o que vai acontecer? O que vai acontecer depois dos 3 dias de escuridão? Seremos ressuscitados. Porque tudo que tiver no Messias é ressuscitados. Ele não é o código-fonte? Volta os vídeos anteriores. Vai juntando, quebra-cabeça. Você está vendo como as escrituras é profunda? É muito mais profunda do que a gente imagina. Imagine o filho, Isaac. Depois você lê lá o Gênesis 22. Ele falando para o pai, quem que vai ser? E o pai sabe que é ele. E o que Abraão fala? Olha o que Abraão fala, só um minuto. Abraão fala que o pai proverá. Tanto é que depois, como que Abraão chamou aquele lugar? E Abraão vai chamar aquele lugar de no monte do Senhor se proverá. Porque o pai proveu uma oferta. Mas essa caminhada de 3 dias, Yahweh sentiu quando o Messias ficou morto 3 dias. Um filho justo. Você já imaginou um filho justo padecer pelos nossos pecados? Você pegar o melhor filho seu que nunca pecou e sacrificar ele em amor a você. Por isso que eu falo, não tenha medo. Olha o amor. Consegue dimensionar o amor do nosso Pai? Você consegue dimensionar? Não tenha medo, filho. Não tenha medo de nada nesse mundo. Não tenha medo. E é isso que eu falo para os meus filhos que estão em Israel. Hoje eu conversei com a minha filha e eu disse para ela, não tenha medo de nada.
Yahweh te ama e ama você que está escutando esse vídeo. Não deixa ninguém, não deixa nada. Então, os 3 dias de escuridão, ele é espiritual, ele está nas escrituras em tudo quanto é lugar. Daria para eu dar exemplo em cima de exemplo. Mas isso se você tiver em espírito com a profecia. Porque se você não tiver em espírito com a profecia, você não vai enxergar isso, filho. Você vai querer entender isso em forma de ciência. E as coisas de Yahweh não é explicado em ciência de homens. É loucura para a ciência. Então não deixa ninguém te roubar isso, filho. Ninguém. Porque nós, depois do arrebatamento, e todos, mesmo os pecadores, todos vão ficar 3 dias mortos. Né? Já expliquei aqui os 3 dias de escuridão. Mas o que eu quero explicar para vocês, que esse caminho de Abraão até chegar no lugar do sacrifício, que hoje é mencionado para você, que aqui foi aonde foi levado Isaac por Abraão, né? Nesse exato local, onde também vai ser na fé islâmica, aonde Maomé foi transladado aos céus. Aqui, ó, vamos aqui para dentro do templo, né? Que isso aqui, ó, essa pedra, tá vendo? Essa pedra dentro do domo da rocha. E se eu disser para você que não é esse lugar? Quando você configura isso nos céus, não é aqui que Abraão levou Isaac para ser sacrificado. No próximo vídeo, eu vou te explicar isso no firmamento, filho. No firmamento. Você vai entender por que Jerusalém não é um lugar para você estar na inversão magnética. Fora de Jerusalém, qualquer lugar é seguro em Israel. Hoje, por que é seguro você estar hoje em Jerusalém? Porque eles têm tanto o lado muçulmano como o lado judaico, eles têm o lado de Israel, tanto os muçulmanos como os israelitas, o que eles têm? Eles têm os lugares santos. Então ninguém vai arriscar jogar uma bomba aqui para explodir algum lugar santo. Você teria que prestar conta. Se você fosse de qualquer etnia aqui, você vai prestar conta, filho. Porque são lugares santos deles. Aqui é o 3º lugar santo do islamismo, do muçulmano. Mas, no próximo vídeo, a gente vai continuar com Gênesis 22. E você vai compreender através do firmamento. Vai saber por que aí vai ser destruído. Porque tudo isso está codificado no firmamento. Eu vou te mostrar junto com o firmamento. E você não terá dúvida. Para você ver o tanto que você tem que acordar dessa Matrix. Acorda, filho. Acorda, você que dorme. Não fique em doutrinas de homens. Senão você pode perder até a sua salvação. Esse canal, a partir de agora, vai começar a mostrar tudo e a todos. Não haverá mais segredos embaixo do tapete, vamos falar assim, e nem atrás das portas. No próximo vídeo, através das estrelas, você consegue codificar o caminho que Abraão fez e aonde ele levou Isaac. Eu vou te mostrar. Shalom Adonai.